Bom, vamos mudar um pouco de assunto agora. A gente vai começar a falar sobre o transporte paralelo, que é uma forma de transportar um tensor, né, ao longo da variedade, de forma que a gente mantenha alguma ideia de paralelismo, alguma ideia de que o vetor está sendo transportado e ele está se mantendo constante. No espaço euclidiano, no espaço plano, a gente tem, quando eu falo espaço euclidiano, eu quero dizer o espaço plano com as coordenadas cartesianas x, y, z. Z, x, y, ou seja, cujos vetores da base são constantes em todos os pontos da variedade, e decorre disso que os elementos da conexão min e rho são nulos em todo o espaço, toda a variedade. Isso aqui para mim é o espaço euclidiano. A gente, quando faz física, não liga muito para essa ideia de transporte paralelo, porque se eu tenho um vetor v e eu tenho um vetor w, geralmente quando a gente quer somar dois vetores, basta pegar o vetor v, transportar até w, de forma que seus componentes sejam, claro, se a gente abrir em termos de componente, eles vão mudar, mas se a gente colocar sempre a origem no início do vetor, ele se mantém constante. Então é muito simples você fazer o transporte paralelo de um vetor no espaço euclidiano, e a gente não liga para como fazer esse transporte. Vamos dizer que a gente tem dois pontos P e Q. Dado uma curva no espaço euclidiano e eu tenho aqui um vetor em P, o transporte paralelo é manter esse vetor, né, paralelo a ele mesmo. E aí não importa qual curva a gente escolhe entre P e Q, poderia ser essa, poderia ser essa, ou poderia ser essa. O resultado ia ser o mesmo. Porém, isso só ocorre no espaço euclidiano. No espaço curvo, isso não não necessariamente acontece isso. Geralmente não acontece isso. O que acontece é que esse vetor ele vai chegar modificado de alguma forma. Só que o que é ser modificado? Como é que a gente sabe que alguma coisa foi modificada, né? Já que eu estou pegando um vetor no ponto P, que é um espaço vetorial, e comparando com o que ele seria no ponto Q, que é um outro espaço vetorial. Você não consegue fazer essa comparação entre vetores em pontos diferentes da variedade. Então, meio que o transporte paralelo a gente vai definir o que quer dizer que um vetor foi transportado paralelamente entre o ponto P e Q. Ou seja, dado um vetor em P e uma curva de P até Q, eu quero saber qual é o vetor em P, vou botar aqui uma interrogação, qual é o vetor em P que seria o correspondente do vetor em P transportado paralelamente. Isso é uma definição, certo? Seria estender a nossa definição de transporte paralelo no espaço euclidiano para uma variedade curva, ok? No espaço euclidiano, a gente tem que um vetor ele é transportado paralelamente se ele for constante, certo? Se ele não
mudar ao longo do transporte. Ou seja, basicamente seria dizer que ao longo da curva gama, cujo vetor tangente é x, então x mi de mi, isso aqui seria a derivada. Se gama tiver um parâmetro lambda, a derivada em relação à curva gama, cujo parâmetro é lambda, de um vetor y, e que eu posso botar componente mi, é x mi de rom mi de y mi. Isso aqui é zero, certo? Basicamente eu quero dizer que a derivada parcial é zero na direção da curva, né, do vetor tangente da curva. Isso aqui seria a minha noção de transporte paralelo de um vetor no espaço euclidiano. E agora eu quero generalizar essa ideia da derivada ao longo de uma curva de um vetor no espaço espaço curvo. Eu posso usar D, como às vezes posso usar o Dzão. Muitas vezes a gente usa o Dzão para dizer que agora estamos generalizando para um espaço curvo. Bom, a generalização mais óbvia que eu posso pensar é, ao invés de fazer a derivada parcial, utilizar a derivada covariante. Então, caso o vetor y, aqui eu estou escrevendo só os componentes, se eu quisesse colocar o vetor, eu tinha que botar a base. Caso o vetor y seja transportado paralelamente, ao longo da curva, gama de lambda, então d lambda, onde lambda, vou escrever assim para dizer que lambda é o parâmetro da curva gama de y igual a zero. Isso é uma definição, certo? E vamos lembrar o que é essa equação aqui. Isso é x mi de rom mi y mi mais, não, é mais gama, né? X mi gama mi ni lambda y lambda igual a zero. Okay? Como o x está multiplicando tudo, eu posso tirar ele, já que ele é não nulo, mais gama mi lambda y mi igual a zero. Isso aqui a gente pode ver que é uma equação diferencial de primeira ordem em y de x mi. Em tese eu posso resolver, né? Se eu puder resolver numericamente, sempre posso resolver, e aí eu vou poder achar o y. Agora, esse x mi, ele é ao longo da curva, né? Então, no fim, isso aqui vai ser um y mi
ao longo da curva. E aí eu vou ter alguma coisa aqui, ou seja, eu posso achar o y no ponto Q. Ok? E aí eu sei, claro, como é uma equação diferencial de primeira ordem, eu preciso dar um valor inicial. O valor inicial qual é? O valor inicial é um y mi, um certo ponto que eu vou botar 0 por comodidade. Então eu estou dando o y em P e eu consigo achar o y em Q. Certo? E aí eu sei o que seria o y em Q se ele fosse constante ao longo da curva. Mas constante ao longo da curva, não necessariamente agora ele vai chegar lá exatamente igual ao que ele era. Porque eu não sei o que é constante ao longo da curva. Eu vou utilizar aqui o livro do Carroll, que tem uma ilustração interessante. Deixa eu pausar para pegar. Eu vou usar essa ilustração aqui do livro de Sean Carroll, que ela é bem clássica. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente tem uma pessoa que está com o nariz apontado para a gente, está com o nariz apontado para fora. Ele está numa sala de aula, por exemplo. E aí você pede para ele, bom, passeia nessa sala de aula, mas de forma a manter o seu nariz sempre virado para frente. Ou seja, você pode ir para um lado, para o outro, para frente, para trás, mas não gira, certo? Mantém o nariz na mesma direção. Não importa o caminho que a pessoa faça, quando ela voltar para o mesmo lugar, o nariz dela vai estar apontado na mesma direção. Certo? Por quê? Porque o lugar que ela está é plano, localmente plano. Agora vamos ver essa ilustração aqui na esfera. Vamos dizer que a pessoa está com o nariz apontado nessa direção aqui desse vetor. A gente pede, vai andando para trás, mas mantendo-se o nariz apontado para o mesmo lugar. Então a pessoa vai andando para trás. Chegou no equador. Agora anda para o lado, mas mantendo o nariz apontado na mesma direção. Ele vai, anda para o lado. Agora anda para frente, mantendo o nariz apontado na mesma direção. Ele vai andar para frente. Quando ele voltar, o nariz dele vai estar apontado para um lugar completamente diferente. Certo? Começou apontado para lá, terminou apontado nessa direção aqui. Ok? Então veja que apesar dele ter mantido o nariz na mesma direção, apontado na mesma direção, dependendo do caminho que ele fez, se ele voltar para o mesmo lugar, o nariz vai estar apontado para outra direção. Então essa questão de transporte paralelo não é óbvia. Um minuto. Pronto. O transporte paralelo ele vai depender da variedade que a gente está, ou mais precisamente, não necessariamente da variedade, certo? A variedade não tem uma noção intrínseca de transporte paralelo, ele vai depender da conexão, certo? Ou da derivada covariante. Como eu falei, derivada covariante e conexão, apesar de não ser estritamente a mesma coisa, tem a relação 1 para 1, né? Dado uma conexão, você tem dado uma conexão, você tem uma derivada covariante. Às vezes usa até o mesmo nome para os dois, conexão. Se for uma variedade, se tiver uma métrica e a conexão for uma conexão métrica, no fundo depende da métrica. Existe uma segunda noção de transporte paralelo, que a gente vai falar também numa outra aula, que é, ao invés de ser d lambda y i igual a zero, ela é um pouco mais geral. Ela é d lambda y i igual uma função
que pode depender do ponto vezes o vetor. Isso aqui é uma versão mais fraca do transporte paralelo. E às vezes o livro fala que isso aqui chama isso aqui também de um vetor transportado paralelamente. Mas o lado direito não é zero. O lado direito é proporcional ao vetor. No fim, isso aqui é um tipo de transporte paralelo. Vamos pensar no espaço euclidiano, certo? Esse aqui seria o transporte paralelo dessa forma, ok? Com o lado direito igual a zero. Isso aqui seria o transporte paralelo dessa forma. Então ele continua sendo paralelo, porém agora é difícil falar o tamanho, porque você só pode falar o tamanho se você tiver uma métrica. Mas se a gente tem uma noção de tamanho, a gente pode ver que o tamanho não é o mesmo. A gente vai ver a diferença entre isso e isso em breve. Bom, vou ficando por aqui, até a próxima.